E como é habitual, à sexta-feira cá está o nosso programa preferido, o nosso programa que não só é interessante e sério, como também muito leve e muito divertido. O Visto Fora com Olivia Bonamici, Begonha Inigas e Sérgio Costa. Bom dia. Bom dia, bem-vindos. Bom dia, bem-vindos e também bom regresso, Teresa, que já não estavas cá Obrigada. há cerca de 15 dias. Bem-vinda. Bom, não sei se ouviram, houve uma votação para o melhor disco português dos últimos 40 anos, isto a propósito dos 40 anos do jornal Blitz, que era uma referência. Não sei se o eleito foi Pedro Abrunhosa, o álbum Viagens, não sei se vocês gostam, mas eu aproveito para perguntar, ouvido de fora, o que é que vocês mais gostam, o que é que acham da música produzida em Portugal. Eu gosto moito, e gosto moito destes autores como e artistas, porque o Pedro Abrunhosa é compositor, eu adoro. Sim. Pedro Abrunhosa, todo o seu percurso é espectacular, mas gosto moito tamén de Rui Reniño e dos Jenner, que son do norte, como Pedro Abrunhosa. Sim, do Porto. E tamén gosto de GIF, que acho que é outro estilo de música moito Mais interesante. electrónico, Xa o sim. entrevistei a todos, non é? Mas gosto moito deles porque son grupos ou artistas con carreiras moito sólidas e con música con moita personalidade. Muito boas. Olivier. Eu gosto, mas vou-te desiludir agora, Sérgio, mas vais Eu apanhar sabia a que tinha- desilusão eu comigo sabia que tinha do século. potencial polémico. Não, Esta mas a altura, desilusão do sim. século é que das três artes mais conhecidas, não é? Eu gosto menos da música. Ou seja, Sim, eu não me estou a falar digas, sério. sim. Eu posso perfeitamente viver sem música, ao contrário da literatura do cinema. Estou louco por literatura, louco por cinema. Mas os três, claramente, posso prescindir da música. De qualquer para responder à tua pergunta agora, Sim. eu gosto, adoro. Para mim, a Brunhosa é um rei. Ok. Mas para mim, o rei que, infelizmente, nunca conheci vivo, que é António Variações. Sim. Eu adoro, porque eu acho... Em que ano é que ele morre? Eu cheguei em 95 em Portugal. Ele morreu antes, não é? Sim, 84. Exatamente, tá? muito salvo erro. antes, mas eu 85. adoro e teria adorado conhecer a pessoa também. O Pois homem a conseguiu- diferença com Olivier, eu adoro música e para mim a vida sem música não tem sentido. Estou contigo, Begonha. Ajuda Claro, tanto. claro. E É, o todos Olivier entra no carro e lê o estes livro. grupos dos que falamos Isso. teñen acompanhado o meu percurso ao longo de todos estes anos en Portugal, en diferentes momentos, visual e profesional, e antes de vir cá, o Pedro Abrunhosa, eu coñecí o Pedro Abrunhosa, a música dele e a música do Rui Reniño e dos Jenner, a través dun grande amigo meu, que é do norte, que ele apresentou foi essa o que me sonoridade. transmitiu todo isto. Mas só para as pessoas terem uma noção em casa, é que o Sérgio Costa gosta tanto de música que cada vez que fecha o noticiário, não por norma. Peraí. Pelo menos uma Ele é vez. músico. Não, ele Não é que adora. gosta Ele da adora. música. Então lá, o novo álbum de The Cure, não é? Ouvimos toda a semana esta notícia. Não. Ouviste uma vez. Isso é fake news. Muito Eu não bem, esperava- Sérgio, eu não- muito bem. eu não Viva a esperava- música, eu não viva a esperava música. fake news na abertura deste programa, Olivier. Não, esta semana eu coloquei uma vez The Cure e, aliás, deixa-me sublinhar, o novo álbum de Cure, uma vez mais, é um excelente disco e aconselho toda a Vai gente. fora do que ele. Bom, temos que avançar neste visto de fora. Vamos falar dos temas que dominaram a semana. Vamos a uma parceria Renascença Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Começamos com eleições na Alemanha convocadas para fevereiro. Enfim, caiu a coligação que juntava no poder o Partido Socialista e o SPD e também os liberais. Caiu à conta da admissão do Ministro Liberal das Finanças. Mas, Olivier, começo por ti esta semana. Eleições na Alemanha em fevereiro, no atual momento, caldo perfeito para um crescimento da extrema-direita? Sim, o crescimento da extrema-direita, para mim, é óbvio do que vai acontecer. Até que ponto é essa a grande questão? Pode haver um momento incrível da política alemã, é que o partido da extrema-direita ultrapassa o partido dos sociais-democratas. Isto não é de descartar esta hipótese. Mas tudo indica também que a CDU vai ganhar as eleições e poderá eventualmente governar com os sociais-democratas. A questão aqui que é incrível na Alemanha é que a Alemanha, eu acho, está a viver um momento talvez mais importante desde o fim da Segunda Guerra Mundial, que é por duas razões. É primeiro porque, de facto, com a eleição de Trump, a Alemanha, é preciso perceber que desde o fim da Segunda Guerra construiu a sua economia sobre a abertura do mundo.
Ora, o mundo, o que é que está a acontecer neste momento? Está a fazer o efeito contrário. Está a se fechar sobre si próprio. E vemos com os Estados Unidos, com Trump. E como é evidente, o Trump, lá com as medidas que pode tomar, vai penalizar a economia alemã. E em paralelo, a segurança militar. E já há problemas na economia alemã. Exatamente. E a segurança também da Europa. Os Estados Unidos, a Alemanha depende muito sempre dos Estados Unidos. E agora gastou pouco dinheiro, ultimamente, na despesa da defesa. E essa é a grande questão, até o ponto em que a Alemanha, neste momento, equaciona a CDU, caso ganhe as eleições, colocar um fim ao travão da dívida. Que é algo que faz parte da Constituição da Alemanha, o travão da dívida pública. Sim. E eles não equacionam. Absoluto de inflação, eles que dão também. Lições de moral a alguns países do Sul, e com alguma razão, mas neste momento são eles que quase estão a pensar, mas espera aí, nós, sem aumentar a dívida, a gente não vai conseguir. Ironia da história. Que ironia da história, de facto, a Alemanha está a viver um momento tão importante da sua história. E é por isso um caldo para o crescimento da extrema-direita. Como é que avalias este quadro eleitoral na Alemanha, Begonha, em fevereiro, no momento de dificuldades económicas no território alemão e também na Europa, e neste contexto de eleição ou de regresso de Trump à Casa Branca? Com muitíssima preocupação, muitíssima. Estão-se a cumpriram-se há uns dias 35 anos do fim do Muro de Berlim, não é? Exatamente. Esse momento de esperança, quando juntaram-se de novo as duas Alemanhas e voltaram a ser uma. Mas agora, que acontece? Que a extrema-direita está a crescer cada vez máis e estamos neste momento, como explicaba Olivier, de começo, porque vai coincidir xa co Trump na Casa Branca, que toma pose no día 20 de xaneiro. Exato. As eleições son en febreiro. Exatamente. E é verdade que todo aponta, mas ainda falta, e as sondaxes estánse a enganar bastante en todos lados, que a CDU vai gañar, non é? Vai ter dese coaligar, como dicía Mas Olivier, terá condições para criar um governo estável? Claro, aí está, porque tudo tamén vai depender non só dos votos que obteña estes dois partidos, tamén dos votos que obteña o partido de extrema-direita, non é? E a extrema-direita na Alemanha. E entón, no caso da extrema-direita na Alemanha avanzar moito e ter un peso moito forte, podemos estar ante unha nova etapa. Uma nova etapa tamén, porque a Alemanha é o motor da Europa. Gostemos ou non gostemos. Qual o efeito em toda a Europa, não é? Exatamente. Eu, quando digo motor, estou a falar non só nos carros. No motor económico da Europa. Claro. Não, é o grande motor. E ela tem razão, Begonha. E além disso, o que é preocupante, que a AfD, para já dizer às pessoas em casa que a extrema-direita alemã é muito mais perigosa, esta é a minha opinião apenas, do que a extrema-direita francesa ou a extrema-direita portuguesa, por exemplo. Sim, como já bem disseste, há várias extremas-direitas. Exatamente, há várias extremas-direitas. E no país que viu Adolf Hitler, ver a AfD, não estou a dizer que é um partido hitleriano, mas há um discurso muito ambíguo por parte de algumas pessoas do AfD sobre o Hitler. E isto é muito preocupante. Begonha, não sei se queres concluir este tema. O que tema. digo é que temos de acompanhar com muita atenção tudo isto, não é? Nos espera um 2025 muito intenso, um começo de 2025, janeiro, fevereiro, muito intenso, onde muitas coisas vão mudar, sem dúvida. Estás a antecipar que vamos ter um Visto de Fora com muitos temas para sem dúvida. comentar. Sim. Sem dúvida. Da Alemanha, vamos até à Itália, porque a justiça italiana impôs uma nova derrota à política migratória de Giorgia Meloni, ao pedir que a justiça europeia se pronuncie sobre a prisão dos migrantes que foram transferidos para a Albânia. Aqui duas questões, porque nesta história entra também Elon Musk, já lá vamos. Para já, Olivier, será pela justiça europeia que a política migratória como a de Giorgia Meloni será travada? Não, é uma justiça italiana, para já. É cedo para já dizer o que italiana, vai dizer a justiça a nível, nos outros países. O que é interessante no caso italiano, e para mim vai ser a preparação de algo que eu estava a recear, que é com Trump também acontece, e já vimos no passado, que é a extrema-direita não aceita as decisões da justiça. Pois. Quando a justiça dá-lhe razão, eles aceitam. Isto é como tudo, não é? Agora, quando não dá razão, eles são ou comunistas, ou sei lá, ou corruptos, ou não sei o quê. A extrema-direita francesa com Le Pen agora, que pode ser condenada, não sei o que mais, é a mesma coisa. Os juízes são comprados, corruptos. E a mesma coisa é Meloni com a Itália, não é? Eles não aceitam. É que é extraordinário. É que eles não aceitam as decisões da justiça. E há esta
nesta conspiração entre, para mim, o guru da extrema-direita, Elon Musk, que é claramente o guru, às vezes, não sei se é brincadeira ou não, que a extrema-direita propôs Elon Musk como candidato ao prémio Sakharov. Às vezes não sei se é um sketch ou não é um sketch. Eu não sei, estou a falar sério. Sakharov, tudo o que ele fez. Surreal, Olivier, como dizes tu, surreal. Tudo o que ele fez para a liberdade de expressão. Mas agora o que eu adorei, Elon Musk, só para terminar, é a lição, o material, o presidente italiano, que ele diz, desculpa, tu pequenino, olha... respeita a Itália, faz favor. Quem és tu para quem é que ele é? Mas agora... Quem é que ele é? Mas é extraordinário. E ele mete-se, ou seja, isto eu acho que é o início, ele mete-se da soberania da Itália. Não, pior, nas decisões da justiça da Itália. E adorei para a Itália. Mas, olha, faz favor, Carlos, adorei. Begonha, mas é um pronúncio do que aí vem, esta interferência de Elon Musk na política italiana com Trump na Casa Branca. Vamos ter muito mais episódios assim. Vamos ter muitos episódios que até agora nos pareceriam surreais, mas que vão acontecer de verdade. A política internacional que vem dos Estados Unidos e que vai influenciar muitíssimo a nova ordem internacional vai ser totalmente diferente. Desde o ponto de vista, se temos em conta que o mundo da empresa e dos milionários vai estar a governar na Casa Branca. Então, quem são os que vão governar desde a Casa Branca? São todos multimilionários, pessoas com um perfil muito determinado, não é? Além de muitos... Com vários interesses, com muitos interesses económicos, políticos, de todo tipo. Portanto, sim. Aí promete. Mas isto temos de estar também prontos para estas mudanças, para estas interferências e os líderes europeus, a capacidade de Europa para tentar frenar isto vai se pôr à prova. Há liderança suficiente para travar esta interferência? Claro, sempre falamos disto, mas não sabemos se haverá liderança suficiente. Eu confio, quero pensar que a Ursula von der Leyen, e agora vamos ter também António Costa, ainda que vaya a ser nomeado para um cargo mais, não é tão executivo, não é? Mas vai ter um peso na Europa importante. Vamos ver essa mão esquerda, mão de ferro, que se diz em português, não é? Na política, na liderança europeia para tentar frenar todos estes interesses, toda esta enerxía que ven dos Estados Unidos. E depois, eu acho que é muito interessante esta decisão da justiça italiana, porque é uma maneira também de frenar, de dizer a Giorgia Meloni, a primeira ministra italiana, olha, non se pode facer tudo por tudo. Aquí os direitos humanos são o primeiro, tu non podes enviar. Mas como dizia Olivier, os migrantes a Albânia sem direito nenhum. Contesta muito a justiça. Sim, claro, forma parte do xogo, mas a justiça é importantíssima, é o terceiro poder da nossa democracia e tem de continuar a ser independente. Muito bem, deixa-me só perguntar aqui ainda sobre este tema ao Olivier, a pergunta que te fiz a ti também, Begonha. Olivier, achas que há capacidade na liderança europeia para travar as interferências que poderão surgir na Casa Branca? Neste momento não vejo figura nenhuma. Seria preciso, de um lado, Angela Merkel, e do outro lado, eu diria talvez o general de Gaulle, em França. E Angela Merkel. Mas neste momento eu acho que não há ninguém. E perante uma dupla, eu diria, não vou ao contrário do Elon Musk, que eu acho que a liberdade de expressão não se pode dizer tudo e mais alguma coisa, não é como ele diz. Ele tem que ser educado. E, portanto, como não consigo ser bem educado em relação a esta dupla, eu diria apenas e só que é preciso ter uma dupla, tem que haver uma dupla de facto de grande coragem na Europa. Estas pessoas vão aparecer ou não? A resposta é daqui a pouco. E depois eu acrescento outra coisa. Falou-se muito esta semana, e é verdade, foram sinais importantíssimos como The Guardian e, no caso, por exemplo, em Espanha, de La Vanguardia, que é um grande jornal também espanhol, como abandonaram X. E que é o que vai mudar? Eventualmente tem capacidade financeira para o fazer. Que é o que vai acontecer no poder nas redes sociais? Que peso vão ter as redes sociais? E se vai mudar a influência, é dizer, vamos passar do X a que rede social? Porque acho que X vai ficar com menos força e vai haver mais mídia
e mais influencers da política que vayam a outras redes sociais. Mas aqui vai haver mudança, com certeza. Depois veremos a partir, sobretudo, de 20 de janeiro. Avançamos agora para a Espanha, ainda as consequências da gota fria, como se diz em Portugal, da depressão que se abateu sobre a comunidade, sobretudo sobre a comunidade valenciana, com mais de 200 vítimas mortais. O líder da comunidade valenciana, Mazón, remodelou o governo regional, mas não se demite. Deveria ter-se demitido, deveria ter assumido responsabilidades. Como é que, Olivier, viste a gestão de toda esta catástrofe? Super rapidamente, em relação, para acrescentar em relação à semana passada, porque falamos das alterações climáticas e tudo isso. Bom, mas a questão, neste caso, tem imensas dificuldades em entender como é que o senhor Mazón não se demite. Ou seja, basicamente ele tem que sair. Qual é o grau exato de responsabilidade dele? A justiça vai dizer, claro. Mas tendo em conta o drama que aconteceu, o mínimo dos mínimos, a minha opinião, tem que sair. Agora, o outro ponto que eu queria referir aqui, na semana passada eu falei de um amigo meu que é climatologista, que ele é insultado nas escolas em França porque, infelizmente, as pessoas, cada vez mais na teoria da conspiração, as crianças não entendem isso que estamos a viver. E ele conhece muito bem a região de Valência, para preparar este programa, falei com ele. Ele diz uma coisa inacreditável. Ele diz, o crime ecológico que cometeu esta região, em Espanha, e não só, outras regiões de Espanha, sobre o ordenamento do território. Ou seja, ele disse que vários especialistas em Espanha chamaram a atenção, não podem construir assim, desta forma. Exato, não podem. E sabe o que diziam na altura? Aqueles Vox e companhia. Não, mas não há problema nenhum. E ele dizia, não, mas você não pode construir assim. Não podem construir desta forma. Há um problema de urbanização. E resultado, que seja em Espanha e outros países, ninguém ouviu. Sim. E, de facto, há também esta questão, esta responsabilidade. Quem é que construiu a Brava? Quem? Isto também acho eu que tem que haver uma responsabilidade também sobre este tema e não apenas sobre a pessoa de Carlos Mazón. Begonha, mas é inevitável a demissão de Carlos Mazón? Vamos por partes. Primeiro, o Mazón está a falar neste momento no Parlamento de Valencia. Non falou e aínda porque teve de adiar a súa comparecencia de ontem, precisamente por causa da segunda dana, que os efeitos desta vez sí que esteve pendente, non é? Non faltou, só faltaba, non é? Mas neste caso aínda non sabemos, todo apunta, temos fontes políticas que nos están a dizer até próximas ao Partido Popular que vai facer esa remodelação e vai tirar do seu goberno a conseller de Interior sobre a cual vai caer toda a culpa. Mas, sin dúbida, é un home morto na política nacional e na política autonómica de Valencia. Mas o que parece claro é que até non acabar todo isto da segunda dana, esperar a ver si todo se soluciona, non queren, o PP, as informações que eu teño de España, non quer que ele, están a presionar para que ele saia, mas se callar non vai ser inmediatamente, mas sin dúbida é un home, xa que ele non quer sair, é un home morto políticamente, e vai pagar digamos, os pratos da más estado, non é? De aquí a uns tempos, mas tamén aquí temos outro caso e temos outro tema que só a cuantidade de demandas que os propios afectados e familiares das vítimas, estamos a falar de máis de 200 vítimas, e todas as persoas vítimas non só de mortes, vítimas mortais, como todos os damnificados, vai haber moitas demandas judiciais, o cual, sin dúbida, todo isto vai contra o goberno de Valencia, da Generalitat de Valencia. Portanto, é moito provável que ele, se non é agora, vai ser de aquí a 2 semanas, vai terse de dimitir. E temos o exemplo da Comunidade Autónoma de Andalucía, que sufriu, como Algarve está a sufrir agora, a segunda dana, e vemos asestado dun colega seu de partido, que é o Juanma Moreno, o presidente da Junta de Andalucía, moito máis positiva, máis perto das persoas, un asestado eficaz a preparar, é verdade que aprenderan dos erros, daí não haverá muito caminho para que Mazón se permaneça muito tempo todo no aponta poder. a que não. Muito bem. Temos que avançar agora para os temas nacionais. Está a ouvir o Visto Fora, uma parceria Renascença
Conheça Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa. Temos que falar da crise do INEM, é o tema principal na atualidade nacional, com o relato e notícia de várias mortes alegadamente associadas à falta ou atrasos no socorro, no quadro da greve dos técnicos de emergência pré-hospitalar. Olivier, visto de fora, claro está, que avaliação fazes desta crise? É sobretudo má gestão. No centro da discussão está a Ministra da Saúde. E o facto de alegadamente ter ignorado os alertas de greve. 3 pequenos pontos. Marcelo Balusseau tem toda a razão. Tem que se ver, sei quem é que tem culpa ou não, e tem que haver responsabilidade. Ou seja, isto tem que ser. Se de facto a responsabilidade do governo, o ministro tem que sair. Isto é mais do que evidente. Não é perante este escândalo. Mas para já tem que haver uma investigação, como é evidente. Está em curso. Segundo ponto, o argumento de dizer que a culpa é dos outros. Bom, a culpa dos outros é um argumento, quando um novo governo chega, é sempre dizer que a culpa é do anterior. Bem, neste caso, eu acho que é verdade. Isso, do teu ponto de vista, é muito português ou também acontece nos outros países? Todos os países, não é? Sim. Estamos a ver em Espanha. Era só para saber. Só que este argumento ele é válido durante 6 meses, 1 ano. Ou seja, basicamente, sim, a situação do INEM deve ser o quê? O drama, os governos anteriores, não é? O governo anterior, neste caso. É verdade. Mas, no entanto, cuidado com este argumento, vai durar pouco tempo. É que se daqui a 6 meses, 1 ano, cada vez que há um problema no SNS e do INEM, a culpa é do PS, já chega. Ou seja, o argumento ele ainda é válido ao tal prazo. Hein? Mas é por isso que vamos ver daqui a 3 ou 4 meses, será interessante se ficará resolvida a questão ou melhoria do SNS, como prometeu Montenegro, e sim será para mim a questão da avaliação. Terceiro ponto, a questão da greve. Greve legal, INEM? Greve legal. Certo. No entanto, acho que a esquerda vai ter que abrir os olhos, mas a esquerda nunca quer ouvir falar desta questão, para mim, que é colocar em causa alguns condicionamentos da greve. Eu peço desculpa, mas na Itália, por exemplo, tu não podes, no que diz respeito aos transportes, não podes fazer greve durante as férias e durante os períodos natalícios. É proibido. Aqui a Constituição portuguesa não permite a greve a Constituição portuguesa permite a greve no setor da emergência, por exemplo. Não é considerado um setor essencial à soberania, mais polícia. Se eu estou a dizer que a greve, não se coloca aqui a questão do direito à greve, mas a questão dos serviços mínimos e o enquadramento da greve, eu acho que é um debate que tem que existir sem a questão ideológica. Tem absolutamente, porque as pessoas, no que diz respeito à saúde e outras coisas também, peço desculpa, mas os pais, quando não podem, quando há greve dos professores, eu acho o direito à greve, não se trata de colocar o direito à greve, trata de condicionamento. E quando há pais que sofrem, não sabem pôr os filhos uma sexta-feira, o debate, na minha opinião, tem que ser aberto. Begonha, este é um bom ponto lançado pelo Olivier, se a greve em si deve ser debatida, mas que avaliação faz de todo este quadro de crise no INEM? Em qualquer greve, e muito mais numa greve que afeta a saúde das pessoas, a saúde pública, como é o caso desta greve do INEM, sin dúvida, tem de ter servizos mínimos. Iso está clarísimo. Quando non se cumpren os servizos mínimos que garantan que estás a salvar vidas e a evitar mortes, então algo está a correr mal. Depois, ser ministro ou ministra de Saúde en Portugal é unha operación, é un servizo público de moito risco, porque realmente é o ministro sempre menos popular, non é? É incrível, mas é moito difícil. Cando asume o cargo, xa saben que o desgaste vai ser brutal, porque o que se tende a facer é tan grande. Entón, por un lado, eu analizo neste visto de fora, gostei da ministra quando ela asumiu a responsabilidade. Então, vamos ver... Mas não foi tardiamente, não foi demasiado tarde. Se calhar asumiu tarde, mas ela deu a cara. Estou a falar de que políticos espanhóis, por exemplo, non dan a cara así, non é? Então, ela deu a cara. Ela asumiu e disse, toda a responsabilidade miña. Isto vai ficar baixo a miña tutela. Se agora
non correr ben o asunto. Está clarísimo que a ministra de aquí a uns tempos terá de dimitir. Vamos ver como é que corre agora que está todo baixo a súa tutela e vamos aguardar, é moito importante esta investigação, a ver Justamente, diz. Está em curso uma investigação, Olivier, terá sido precipitada a oposição da forma como reagiu a esta crise? Não, é normal que haja investigação, caramba. Não, estou a perguntar a forma como a oposição reagiu, associando de alguma forma, desde logo, as mortes. Sim, mas pronto, infelizmente faz parte da política, infelizmente, lá está a forma como se produz, mas é perfeitamente lógica pedir a investigação e, sobretudo, falar do escândalo, porque muitas vezes, quando é isso, depois descobrimos a dimensão do escândalo. E vamos ver se isto não continua. Sim, por isso este é o primeiro capítulo. Exatamente. Vamos ver agora com a assistão da ministra diretamente no assunto como é que corre, se há melhoras ou não, e depois vamos ver a investigação, mas que por favor se apresse esta investigação. Claro que sim, que essencial. Não demore no tempo, como acontece tantas vezes. Para não alargar a crise. Vamos falar rapidamente de um tema que, enfim, é muito, direi que é prioritário em Portugal, tem a ver com as questões da natalidade. Falamos do alargamento da licença parental, que, contudo, esse alargamento deverá derrapar para 2026. E esta semana, Olivier, tivemos notícias do Governo dizer que a medida, o alargamento da licença parental, pode fazer aumentar o desemprego e alertou também para os custos da medida. Este tipo de medidas que favorece a natalidade num país como Portugal não devia ser acelerado e não derrapar para anos posteriores? Acelerado, sim. Será esta medida a melhor? Isto não sei. A questão aqui é saber qual é a medida mais eficaz. Portanto, a medida custa dinheiro, não é? Claro. Eu considero que, visto de fora, que não é a medida mais adequada à situação portuguesa. Okay. Eu acho que a medida, para mim, mais adequada, para mim, seria o aumento fortíssimo dos abonos de família. Para mim, uma grande questão aqui que se coloca, que é o passado 4 meses para 6 meses, é uma medida que é ótima. Já agora, para um ano, por exemplo, na Suécia é um ano. É um ano na Suécia. Eu sou favorável a esta medida. A questão é ver o custo. Tudo a questão do custo. A medida, sou favorável a todas estas medidas, claro. Mas elas têm um custo. Eu acho que a vergonha em Portugal, para mim, é a questão do abono de família. Eu estava a ver esta manhã, queria me recordar, porque são 72 euros para uma criança, para muitas famílias, para uma criança de mais de 3 anos. 72 euros. É um valor baixo? Não, sim, é escandalosamente baixo. Não é? Sim. Ou seja, como é que tu podes, depois, com este dinheiro... Não, mas esses são 2 pacotes de... Hoje em dia já não tem... Sim, não, os filhos já não usam fraldas, mas eu acho que a fralda é 25 euros. O pacote não sei como estarão agora, se há muitos anos. É escandaloso. Para mim, o abono de família, para mim, é uma das chaves em Portugal. Mas aqui o ideal seria compaginar as duas coisas. Só que em termos de custos para o governo non, mas é verdade, en Portugal é muito importante isto de aumentar, não é? Aumentar os permisos depois de licença de paternidade, também para os pais, porque para as mães que trabalhamos é fundamental também o equilíbrio familiar e tentar conciliar... E até porque não há muitas soluções com claro, creches. Não há, o país não está a oferecer isso e é muito importante essa organização e essa gestão familiar e cada caso que decida, não é? Isso é fundamental, mas também, como dizia Olivier, é fundamental um apoio familiar forte em termos económicos. Eu lembro-me quando nasceu o meu segundo filho, e há 13 anos, eu recebi 1.000 euros do governo espanhol, é dizer, por ter tido o meu segundo fillo, não é? Por ter... E foi uma medida também muito interessante que potenciou bastante a natalidade. Parece uma tonteria, mas isso é uma ajuda para uma família. Mas não é só essa ajuda, é também essa ajuda ao longo do tempo, porque quando tu tens filhos, os primeiros anos de criança dos filhos, tudo se dispara. Somos pais e mais sabemos o que isto significa, não é? Muito bem. Nós começamos este programa com música nacional, para saber quais eram as vossas preferências. Agora vamos testar, uma vez mais, os vossos conhecimentos sobre o país que vos acolheu. É o índice de Tugalidade. Vamos lá. Índice de
Atualidade. E hoje no Índice de Atualidade vamos fazer uma coisa um bocadinho diferente porque não há uma resposta certa. Eu quero só saber qual é que é a vossa opinião porque eu tenho aqui algumas. Então, visto de fora... Oh não, música de elevador. Mas, olha, mas esta é uma belíssima música de elevador. Isto é Django Reinhardt. Ok. Olivia. Então tudo bem. Então, Não visto tinha de ouvido. fora, quais as comidas mais estranhas que nós portugueses comemos? O que é que vocês acham? Eu tenho aqui umas esta é uma apontadas. grande pergunta. Não, para mim não é nada estranho Eu na diria gastronomia estranho. portuguesa. Peraí, vamos lá ver uma coisa. Estranho para mim já não é, ok? Mas eu vou dizer duas comidas que é muito estranho para o estrangeiro aqui: torresmos. Torresmo. Ah, Mas isso o é número Espanha. o número um são os choques. Chocos. Os choques com tinta. Ou seja, os choques com tinta, por causa dos dentes, ficam todos pretos, não é? E depois, a grande questão que muitos estrangeiros me disseram, que não sou fã, a maioria dos estrangeiros não é grande fã, a maioria do choque, que é porque eles têm a sensação de comer uma pastilha. Ah, sim. A textura, E é uma não é? Como um polvo, às sensação, vezes. a textura para ele, que não está habituado, não é? Mas o torresmo talvez seja o número um. E tu, Mas Begonha? claro, no caso de España, moita proximidade da gastronomía portuguesa e española e sobre todo das comunidades autónomas transfronterizas. Por tanto, o xoco é super habitual en España. Eu adoro o xoco con tinta e arroz e mas Maravilloso. Maravilloso. o único que pode extrañar No, os BMW. españois, porque realmente todos os produtos, todo o que se cociña na gastronomía portuguesa, Sí. se É cociña en España, non é? Somos da Península Ibérica, mas O que é que te faz esa confusão? mistura, que en España non comemos nunca esa mistura de batata, por exemplo, batata frita, arroz, Sim, isso é muito estranho. batata frita, Ah, isso Vocês arroz, acham isso estranho? Ai, uau! depois A primeira carne vez. ou peixe. A Isso para primeira nós é vez. muito normal. Não, mas isto é muito giro, lá está. Mas em isto cada é país. português. Exatamente, cada Isto país é um pratinho com. Tu vas a uma tasca e é a carne Exatamente. e depois Uau, a batata super estranho para frita mim. e o arroz. Sim. Não, mas o Nós- melhor, o bitoque estava super estranho, que era a primeira vez que eu Ah, o comi um bitoque bitoque era um bitoque, havia o fiambre lá, força, e depois arroz e batata, e uau! Claro, mas por Então- exemplo, en España nos comemos a carne coas É. batatas, por exemplo, e salada, ou É a verdade, carne e o peixe Arroz com e Mas arroz em cada país e é assim. salada. Em cada país há Mas sempre não- coisas estranhas para o Nós aqui estrangeiro. temos Em tudo. cada país é Olha, uma coisa que assim. engraçado. Eu tinha aqui apontado, por exemplo, a namorada do meu irmão é alemã e ela diz que nós comermos percebes é muito estranho. Assim, de facto. Olha, para mim é uma das melhores coisas como galega. sim, Claro, Não Sim, estou a achar Percebes? nada estranho, como é compreensível. Não é? Eu depois também tinha aqui arroz de cabidela por causa do sangue, não é? Podia fazer Sim, sim, é confusão. verdade, sim. Caracóis também faz confusão a muita gente. E quando se explica a um estrangeiro o que é que são as tripas? Ah, pois. Claro, Eu para tinha- nós são os bocadinho. callos. Pior, eu em tinha aqui espanhol. escrito outra coisa, que são túbaros, não é? Que é também uma das coisas mais estranhas que nós comemos, que são nada mais nada menos, vou ter que dizer, que testículos de porco ou de boi, não é? Olha, nós na Rioja ainda preparamos iso, os testículos, os preparamos rebozadiños, así enfariñados. Índice Olha, de Atualidade. Rui Glória, depois guardar esta passagem tive de tirar para o uma melhor do questão. ano da Renascença, faz favor. A Begonha fala dos testículos Chama- del... Como é que é? De vitela o de porco o de borrego. De borrego são os melhores. Rui Glória, absolutamente guardar este Bem, momento. vamos Chama-se saber criadillas. o positivo e o negativo da vossa semana. Começamos com o negativo e contigo. Olha, vou Begonha. mudar totalmente e vai mudar a miña cara. Hoxe, aínda que eu sou profesional disto, é un dos días máis tristes da miña vida, porque esta madrugada morreu un dos meus grandes amigos, Miguel Seco. Hoxe todos os galegos e os españois que moramos en Lisboa estamos de luto. Miguel foi a primeira persoa que nos ligamos cando chegamos a Portugal, cando destinaron o meu marido a máis de 20 anos, porque era familiar dunha grande amiga da miña tía. Abriu-nos as portas da súa casa. Ele foi presidente do Centro Galego da Xuventude de Galiza en Lisboa e eu estive con ele nesa dirección como vicepresidente. Fomos amigos ao longo dos anos e nesta última etapa na Eurorexao Galiza Norte de Portugal, ele continuou a ser amigo, axudoume moitísimo e ele foi a primeira persoa que liguei eu depois de voltar a Lisboa há 2 meses e estaba disponível para axudar. Miguel, estamos contigo, non te vamos esquecer nunca. Foste e serás sempre o gran unificador
da colónia espanhola em Lisboa. Olha, lamentamos saber isso, Lamentamos, Begonha. claro E o teu negativo, O Olivier? meu negativo é algo que em Portugal não sou grande fã, admito, que é nas televisões de manhã haver crónicas sobre os crimes atroces. Nunca percebi isto, sobretudo. Eu também não Mas eu percebo nunca isso. percebi a transição. Ou seja, vamos lá ver. De manhã, tu tens um programa onde de manhã eles vão te dar a receita do, sei lá, do açordo de gambas. Logo a seguir, o crime atroz de uma mulher que matou o marido com uma machada. E logo a seguir, o Emanuel a cantar. Ou seja, é esta transição, receita do açordo de gambas, verdade, mas é. crime, e o Emanuel a cantar, que a mim me faz a confusão. Odeio este tipo de Eu crónica. Admito percebo, que olha. não é a minha Eu onda, tô contigo. mas cada um Olha, eu gosta tô do que contigo, eu quiser. tô contigo. Olivier, obrigada porque sempre me animas. É que somos um equilíbrio, tu e verdade, é Maceu, verdade. somos o casal perfeito para Não, os mas órgãos de comunicação não te social. animas, já. Eu Eu sei que Begonha, tá- precisamos do teu eu sei que positivo. tem charme. marido, Begonha, que gosta precisamos do muito teu de- positivo Olha o agora. tempo. Olha, vou mudar também agora, vou tentar sorrir. E descobri uma nova tasca em Lisboa, mas uma tasca que tem moitos anos, das que eu gosto. Esas tascas que teñen bon preço, bons produtos, que son saloias, chamase petisco saloio. Petisco E fica, saloio. sí, Vou já ver sí, aqui sí, onde é que é. poden ver, e fica en campo pequeno. Oye, hai comida de verdade da que eu gosto, como as tascas que gosto. Por exemplo, o Ah, bacalhau tá à aqui. brás, a carne de porco Estou aqui a ver alentejana, te poen as aceituniñas estas pequeninas que eu gosto, con Ainda bem que não pau, ultrapassaram o aceite, Olivier, unhas sobremesas fantásticas e un viño da casa espectacular. A típica tasca, mesmo até os pratos son tradicionais da avó, por exemplo, de un deles, os copos, e o local é dizer, viva as tascas Muito bem. portuguesas. E o teu positivo, Olivier? Vamos ficar nas tascas, vamos ficar desta vez da bebida. Eu adoro Portugal, um vinho que a primeira vez que eu bebi fez-me sorrir, porque eu não conhecia a existência deste vinho, que é o vinho verde tinto. E porquê? Porque sempre adorei a ideia de misturar as cores, não é? Boa tarde, quero um vinho branco tinto, sei lá, um tinto verde, tinto amarelo, amarelo verde. E, uau! Eu descobro o vinho há 25 anos, já um vinho tinto, que eu adoro. Porquê? Porque eu adoro todas as comidas em portuguesas avinagradas, ou seja, o arroz da cabidela, a lampreia, por exemplo, sou louco loucamente absoluto de uma lampreia, e para acompanhar uma lampreia, o arroz da cabidela, com um verde vinho tinto, é o sonho. É verdade, Estás sonho. emocionado. É o sonho. Eu sonho e acabamos Sente-se assim. emoção na voz E acabamos do assim com esta imagem. O Visto Fora está de volta para a semana na sexta-feira. Obrigada a todos Um e grande bom fim de abraço, bom semana. fim de Bom fim de semana. semana.